Um grande abraço para você, ligado na tela da Diário do Brasil TV. Começando mais um Diário do Brasil nesta quarta-feira, dia 10 de julho. Vamos conferir os destaques desta edição. Saiba o que vai estar na pauta da sessão da Câmara de logo mais. Casos de câncer de rim aumentaram nos últimos anos. E vamos conferir os mitos e verdades sobre os adoçantes. Isso e muito mais você confere aqui no Diário do Brasil, que volta já já. Vamos começar aqui o Diário do Brasil, agora 12:02. Logo mais, a partir da 1h da tarde, acontece a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru. Mais detalhes do que está na pauta de hoje com o jornalista José Eduardo Amantini. Após o feriado estadual de ontem, os vereadores têm agora à tarde uma pauta extensa para ser discutida e votada. Em segunda discussão está o projeto de lei de autoria da prefeita Sueli Rosim, que autoriza a Funprev a doar bens móveis de sua propriedade, classificados como antieconômicos e irrecuperáveis, à Prefeitura de Bauru. Também em segunda discussão será apreciado o projeto de lei de autoria do vereador Pastor Edson Miguel, do Republicanos, que institui a campanha permanente de orientação, conscientização, combate e prevenção da dengue nas escolas municipais. Na ordem do dia, em primeira discussão, está o projeto de autoria da prefeita que autoriza o executivo a ceder bens móveis de propriedade do município de Bauru à Indurb. Ainda em primeiro turno, será discutido e votado o projeto de autoria conjunta dos vereadores José Roberto Segala e Pastor Bira, que institui no calendário oficial do município o dia e a semana do profissional de fisioterapia e terapia ocupacional, a ser comemorado a partir de 13 de outubro. Já em discussão única, os vereadores apreciam o veto total de autoria da prefeita Sueli Rosim, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Bauru. A proposta, de autoria do vereador Júnior Locadora, que estabelece penalidades para quem provocar queimadas, foi aprovada em segundo turno por unanimidade na sessão do dia 3 de junho, mas a prefeita vetou, justificando que já existem decretos que tratam do tema. Em seguida, os vereadores vão analisar 3 projetos de decreto legislativo que dão denominações a ruas e praças, além de 4 moções de aplausos. Nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou as novas mudanças na reforma do ensino médio. Com isso, a proposta vai ser enviada para a sanção do presidente Lula. Entre as mudanças está a definição da nova carga horária de aulas para alunos que não estudam em colégios técnicos. Das 3.000 horas destinadas ao longo de 3 anos, 600 delas terão de ser para os chamados itinerários formativos. Esses itinerários, estão divididos em 4 categorias: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. O aluno deve escolher um desses itinerários para seguir. A grande questão com essa medida é até que ponto as escolas de todo o país estão preparadas para garantir o devido caminhamento dessa reforma. Outro ponto da proposta final foi a rejeição da proposta vinda do Senado, que incluía o espanhol como língua obrigatória para o ensino. Mesmo que 70% dos alunos que prestam o Enem, inclusive, eles optem por esse idioma nas questões de língua estrangeira, mas foi rejeitado aí pelo Congresso. O Estatuto da Cidade completa 23 anos hoje, um marco na política urbana. Nesta quarta-feira, dia 10 de julho, a Lei nº 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, completa 23 anos. Após amplo debate, o Congresso Nacional regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 sobre as diretrizes gerais da política urbana. O Estatuto da Cidade apresenta mecanismos legais destinados à função social da propriedade, à implementação de instrumentos urbanos para melhor regular o uso e a ocupação do solo, o que possibilita aos municípios integrar gestão urbana, ambiental, social e tributária para viabilizar novas fontes de financiamento, garantindo espaços públicos inclusivos, acesso à moradia e infraestruturas sustentáveis com oportunidades de empregos descentralizados com a participação popular na formulação das ações. O Plano Diretor, principal instrumento da gestão do território municipal,
é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. Por isso, os municípios que elaboram ou revisam o plano diretor e outras normas setoriais, como o de uso e ocupação do solo, de maneira integrada, podem efetivar melhor as políticas públicas urbanas. O Plano Diretor Municipal viabiliza o diálogo entre o poder público, a sociedade civil organizada, o setor produtivo e as demais áreas para planejar o desenvolvimento e a expansão da cidade e as ações de urbanização, além de integrar os regramentos, permite também um olhar voltado às demandas reais da população e possibilita a atuação coordenada a partir das prioridades de cada município. A ferramenta ganha destaque na semana de comemoração dos 23 anos do Estatuto das Cidades, uma vez que o plano promove a interlocução entre diferentes zonas e usos diversos dentro do território, como habitação, trabalho, comércio e lazer, saúde, educação, áreas verdes, mobilidade acessível e segurança. O município de Bauru tem um plano diretor desde 2008, que já deveria ter sido revisado em 2018, mas infelizmente até hoje sua revisão e atualização vem sendo pouco discutida pelo Executivo, que ainda não enviou um projeto para ser amplamente debatido com a sociedade à Câmara Municipal. Portanto, enquanto o Estatuto da Cidade está comemorando 23 anos, Bauru patina na revisão de seu plano diretor há pelo menos 6 anos. E a Polícia Militar Rodoviária divulga como foi o balanço da Operação 9 de Julho, que teve como objetivo aumentar a segurança nas rodovias e reduzir o número de acidentes. Ontem foi feriado prolongado. Estamos na base da Polícia Rodoviária para saber como que foi a Operação 9 de Julho. Nós realizamos a Operação 9 de Julho, na área da primeira companhia de Bauru. Foram mais de 1.000 condutores fiscalizados, 1.014 condutores para ser mais preciso. Desse total de condutores, infelizmente, ainda constatamos um número considerável de condutores que insistem em cometer ali a infração de beber e dirigir. 32 foram flagrados ali na embriaguez ao volante. Um número interessante também, 14 veículos foram recolhidos ao pátio, por diversas circunstâncias. Infrações referentes à documentação, mau estado de conservação e até mesmo, como foi dito aí, com relação à embriaguez. Tenente, qual o comparativo em relação à última operação de 9 de julho? Infelizmente tivemos aí um total de 22 sinistros de trânsito, na área da companhia. E infelizmente desse total de sinistros, um acidente muito grave em que uma pessoa infelizmente perdeu a sua vida. Um motociclista ali já no município de Pederneiras acabou colidindo na traseira de um caminhão, caiu no solo, e infelizmente ali foi atropelado por outro caminhão que seguia logo atrás. É uma tragédia, a vida lá não tem preço, e todos os nossos esforços, as nossas operações, ações, fiscalizações, elas são voltadas justamente para esses fatos, para que fatos como este não ocorram. E quais foram os principais desafios enfrentados nessa operação? O principal desafio é sempre aquele aumento de veículos na rodovia, mas para equilibrar a situação nós contamos aí com vários equipamentos para nos auxiliar a realizar essa fiscalização, como etilômetro seletivo, que auxilia e agiliza bastante a fiscalização. Operamos radares também para coibir o excesso de velocidade, considerando aí que é uma infração perigosíssima, pois ela, somada a qualquer outro tipo de infração, ela potencializa ali a possibilidade de sinistro e das lesões, as graves, vítimas fatais, e também a questão do uso de cinto de segurança. Enfatizamos bastante a questão do uso de cinto de segurança para as crianças a cadeirinha, porque um sinistro, por mais que ele seja em pequena velocidade, caso as pessoas não estejam utilizando esses dispositivos, isso pode agravar demais as lesões aí nas pessoas que estão ocupando o veículo. Dados da Secretaria Municipal de Saúde informam que até este mês Bauru teve 3 mortes por decorrência de complicações provocadas pelo vírus influenza, que levaram a quadros de síndrome respiratória aguda grave. Isso sem contar os inúmeros casos de gripe nas últimas semanas, ainda mais com essa variação de temperatura. E é um cenário completamente evitável, viu, pessoal? As unidades básicas de saúde continuam realizando a campanha de vacinação para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. Tivemos até o domingo mais de 78 mil doses aplicadas
da vacina em Bauru, o que representa apenas um pouco mais de 20% da população que pode se vacinar. Eu mesmo, me vacinei ontem à noite na UBS do Bela Vista, foi super tranquilo. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade, principalmente se você é do chamado grupo prioritário, que são crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, idosos e professores. A vacina da influenza, ela tem prazo de 1 ano de cobertura e ajuda a combater 3 cepas de vírus, H1N1, H3N2 e influenza B. E nessa semana voltou a chover em Bauru e aqui na região, mas a crise permanece, a nossa crise hídrica de todos os dias. O nível desta manhã da lagoa de captação do DAI, no Rio Batalha, estava em 2,64 metros, ainda muito inferior ao nível ideal de 3,20 metros. Com isso, o sistema de rodízio de abastecimento de água segue em Bauru. A gente segue acompanhando também essa crise hídrica aqui na cidade. E será que a chuva e o frio vão continuar? Vamos conferir a previsão do tempo. A frente fria permanece atuando no estado de São Paulo, mantendo o tempo instável, com nebulosidade, chuvas isoladas e algumas com trovoadas, sobretudo no oeste, centro, sul e leste do estado. Períodos de melhoria ocorrem durante o dia, principalmente no setor norte do estado. Temperaturas continuam baixas. Os ventos vão de fracos a moderados e a umidade relativa do ar varia de 81% a 92%. Já as temperaturas seguem baixas no início da manhã e durante o dia. Em Bauru, a mínima atingiu 14 graus e a máxima prevista é 22 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem estável dentro dos padrões de variações de temperatura e umidade. Céu nublado e com previsão de chuva. Intervalinho rápido no seu diário. E na volta tem os mitos e verdades sobre adoçantes. E claro, as finais da LBF que começam hoje com transmissão da Diário do Brasil TV. Agora 12h13. Não saia daí, a gente volta já. Diário do Brasil de volta, agora 12h16. Adoçantes são alternativas ou trazem risco à saúde? Nossa equipe conversou com uma especialista para saber sobre os mitos e verdades sobre este produto. Nos últimos anos, o consumo de adoçantes artificiais tem crescido significativamente, à medida que mais pessoas buscam alternativas ao açúcar tradicional. Produtos como aspartame, sucralose e estévia são amplamente utilizados em alimentos e bebidas, prometendo o sabor doce sem calorias extras. Nós vamos conversar com a médica Roberta Pinheiro para as informações. Doutora, sobre o uso do adoçante, o que é mito e o que é verdade? Então vamos lá, Mara? O que aconteceu, eu acho que tornou isso mais confuso para a população, foi uma orientação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que surgiu ano passado, orientando que os adoçantes não fossem utilizados mais para controle de peso e controle de diabetes ou outras doenças crônicas, como doença cardiovascular. Então, a OMS, com essa orientação de que não fosse usado mais para controle de peso ou para controle de fatores de risco, como contra desenvolvimento de diabetes e doenças cardiovasculares, acabou assustando a população. O fato é que nós temos que colocar algumas questões aí, né? Os estudos que foram avaliados pela OMS foram estudos, nós falamos observacionais, que fazem associação, porém eles não demonstram exatamente uma causalidade. O que a gente pode dizer com isso? As pessoas que desenvolvem obesidade são pessoas que muitas vezes têm uma alimentação ruim, são pessoas que são sedentárias, são pessoas que consomem álcool de forma excessiva. Então, não necessariamente tem relação com o uso de adoçantes, mas sim com outros fatores de risco. Assim como houve um posicionamento em relação principalmente aí ao aspartame e risco de desenvolvimento de câncer, principalmente câncer de fígado. Mas, igual ao comentário anterior, nós também não podemos associar o desenvolvimento de câncer especificamente ao uso de adoçantes. Por quê? Os fatores de risco são multifatoriais e as pessoas também podem ter outros hábitos não saudáveis que levem ao desenvolvimento de câncer.
E quais são os grupos de pacientes que realmente precisam utilizar os adoçantes? Né? Nós precisamos colocar dentro desse posicionamento da OMS que os diabéticos não foram incluídos, certo? Porque os diabéticos são pessoas nas quais o adoçante pode ser muito benéfico no sentido de satisfazer a necessidade daquele sabor doce de algum alimento, sem que haja a ingestão do açúcar e então uma alteração importante de glicose no sangue. A médica aponta que os adoçantes artificiais são seguros, desde que seu consumo ocorra com moderação, e procurar orientações de um profissional faz a diferença. Nós temos um dado de que até 1/3 da população brasileira possui produtos dietéticos em seus lares, certo? Esses produtos são refrigerantes, sucos em caixinha, suco em pó, barrinhas de cereal, gelatina, certo? E na maioria eles contêm adoçantes artificiais. E o intuito do uso desse tipo de produto é, na verdade, perder peso, né? A maioria da população que procura esse tipo de produto é conter calorias para controle de peso. Mas será que estão usando de forma adequada, orientada por algum profissional médico ou nutricional? Isso é muito importante, porque só esse profissional vai saber te orientar a quantidade adequada a ser usada. Então, só para nós termos ideia em relação ao aspartame, uma pessoa de peso normal, a quantidade recomendada chegaria até em torno de 12 latas de refrigerante por dia, certo? Ou então 60 sachês de aspartame. Então, é uma quantidade grande. O mais importante que nós devemos colocar aqui, Mara, é que as pessoas não devem procurar no adoçante uma alternativa à redução de calorias na alimentação, certo? Mas sim que elas busquem comer de maneira mais in natura, com alimentos minimamente processados. A endocrinologista reforça sobre os adoçantes naturais e as quantidades de uso. Hoje nós temos, por exemplo, o xilitol, nós temos a estévia, que são adoçantes naturais bem indicados. Sempre lembrando o seguinte: eu preciso usar adoçante, certo? No que eu preciso usar adoçante? No que eu não precisar usar adoçante, que eu consiga aproveitar o sabor natural dos alimentos. E se eu precisar usar, eu vou usar o mínimo necessário. Eu vou usar 4, eu vou usar 5 gotinhas, eu vou usar meio sachê, que talvez já seja suficiente. Nós temos, por exemplo, o mel, certo? Mas que não é recomendado, por exemplo, aos diabéticos, que pode realmente alterar a glicemia. É uma boa opção. Hoje nós temos também um adoçante aí que vem crescendo em popularidade, mas que advém de uma fruta, que é a fruta do monge. E eu coloco aqui essa lembrança porque nós podemos aproveitar, por exemplo, o açúcar das frutas, certo? O açúcar tanto das frutas naturais, frescas, quanto o açúcar das frutas secas também. Desmistificar esses mitos pode ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre o uso de adoçantes artificiais e a incluí-los de maneira segura e eficaz em suas dietas. O importante é que as pessoas, ao invés de buscarem alternativas para o controle de peso, para as condições, os fatores de risco que geram essas doenças crônicas, como diabetes e doença cardiovascular, na substituição do açúcar pelo adoçante, nós sabemos que hoje o mais importante é buscar, sim, alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Os adoçantes podem afetar a busca por alimentos, maior busca por alimentos mais doces. Isso sim gera o ganho de peso e não o consumo de adoçante em si. Médicos e especialistas têm observado um aumento de casos de câncer de rim nos últimos anos. Vamos atrás de uma resposta do porquê desse aumento e como se prevenir. O câncer de rim tem chamado a atenção de especialistas. Nos últimos anos, foram registrados aumentos significativos de casos desse tipo de câncer em todo o país. De 2019 a 2021, por exemplo, mais de 10 mil pessoas perderam as suas vidas devido à doença. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, quase 12 mil cirurgias foram feitas de 2019 a 2024, em todo o território nacional. A nossa equipe foi entender os motivos deste aumento de diagnósticos de câncer no Brasil. Na análise do nefrologista André Lopes, o
O avanço nas tecnologias possibilita um diagnóstico mais preciso. Hoje em dia a gente tem percebido uma maior frequência de diagnóstico, né, uma maior incidência, principalmente pela maior acurácia diagnóstica com os métodos de imagem atuais, né? Tanto o ultrassom como a tomografia e a ressonância têm nos dado informações melhores, mais fidedignas e, consequentemente, a gente tem notado uma maior incidência, né, desses tumores na população brasileira. De acordo com o profissional, alguns hábitos do nosso dia a dia influenciam no aparecimento da doença. Um deles é o tabagismo. O principal fator de risco, sem dúvida alguma, é o tabagismo, né? O câncer renal, hoje ele é o segundo tumor mais comum das vias urinárias, né? Então, assim, o fator de risco independente é o cigarro sempre, né? Então, não tem uma relação direta, a gente não consegue, né, descobrir em pacientes não tabagistas que não tem história de doença renal, né, um fator de risco independente além do cigarro. O que a gente sabe é que tem algumas doenças císticas, por exemplo, doença renal policística ou até própria doença renal crônica, que também são, junto com o tabagismo, fatores de risco para neoplasia. Então, o paciente que tem doença renal crônica, independente da causa, ou o paciente que tem doença policística, ele tem um maior risco de desenvolver neoplasia. E a escolha do tipo de tratamento vai depender de acordo com o estágio da doença. As lesões são iniciais, os tumores são, principalmente aqueles tumores menores do que 3 centímetros, né? Normalmente o tratamento é cirúrgico, né? Pode ser feito, inclusive, hoje em dia, com o auxílio do robô, né? Da cirurgia robótica, as cirurgias que preservam o resto do parênquima renal. Então, só tiram aquela região acometida, o nódulo, né? Então, faz uma nodulectomia. Tem situações, quando o tumor é mais extenso, ou dependendo se está perto do hilo, que são os vasos que irrigam o rim, que tem que fazer a nefrectomia, tem que tirar todo o rim, tá? Esse é o tratamento cirúrgico e muitas vezes é preciso uma adjuvância, um tratamento quimioterápico ou imunoterápico adjuvante. E tem também aquelas situações que a gente pega o paciente já com lesões disseminadas, metástases pulmonares, metástases ósseas. Daí, nesses casos, muitas vezes a gente propõe só o tratamento oncológico com quimio ou imunoterapia. Buscar tratamento o mais rápido possível pode salvar vidas. A Associação Bauruense de Apoio e Assistência ao Renal Crônico é conhecida na cidade por fazer trabalhos preventivos contra o câncer de rim. A presidente Eliana Mizokami destaca a importância da informação nesta batalha contra o câncer. Porque o câncer de rim, como qualquer outro tipo de doença interna, a pessoa não verifica, ela não sente, ela não vê. Então, assim, ela demora muito tempo para buscar um tratamento. Então, por isso que é a forma de prevenção e informação para as famílias e para a população em geral. Ela explicou que, de forma didática e interativa, a informação vem chegando até quem mais precisa. Através de folders, através de gibis que a gente leva, nós temos uma orientadora que vai nas escolas, porque a gente pega as crianças, né? Que as crianças sempre o que você fala para elas, elas guardam, chega em casa e repassa, tanto na prevenção do câncer de rim ou qualquer outro tipo de doença que você leva para as crianças na escola, ela já transmite para os seus familiares, corrige pais, corrige as mães, os irmãos menores, né? Não espere que os sintomas apareçam. Visitar um médico e cuidar da sua saúde é fundamental para frear os casos da doença. Começa hoje e vai até domingo mais uma edição do Festimbal. Festival que promove a cena das artes cênicas bauruense, com bate-papos, oficinas, mostras e, claro, apresentações teatrais por meio da mostra de cenas curtas. A programação e os locais de cada evento do Festimbal você confere na página do Instagram do evento, o @Festimbal. Agora a gente fala de basquete, porque o Bauru Basquete anunciou o primeiro nome para a próxima temporada. É o técnico Paulo Jaú, que permanece na equipe depois da grande campanha no NBB, que resultou inclusive na sua premiação como o melhor treinador do campeonato. O Jaú tem trilhado um caminho bem legal, no Dragão, pensando que nesse período do ano passado ele estava treinando o
time sub-13 de Jacareí, né, sua cidade natal. Logo depois ele chegou para ser auxiliar técnico do Guerrinha e assumiu a bronca aí de comandar a equipe nas vésperas do NBB. Dessa vez, pelo menos, o Jaú começa, né, desde o princípio nos planos do Dragão. E quem também se despediu, né, no caso do Bauru Basquete, foi o ala Gemadinha, que está encaminhado aí a sua ida para o Brasília. E chegou o grande momento na Liga de Basquete Feminino, viu? Sampaio Correia e César Araquara iniciam nesta quarta-feira a decisão do título da LBF, com transmissão da Diário do Brasil TV. No ginásio Costa Rodrigues, na capital maranhense, Sampaio e César Araquara iniciam nesta quarta-feira a série decisiva da temporada 2024 da Liga de Basquete Feminino. De um lado, o tricolor do Maranhão chega nas finais pela 6ª vez em 9 anos. Em busca do 4º título da LBF, vem com a sua melhor campanha na primeira fase, vitória sobre o Sodier Mesquita nas quartas de finais e sobre o Unimed Campinas nas semifinais. O time do técnico Bruno Guidorizi conta com a força de seu quinteto titular, composto pelas armadoras Alana e Kaká, pelas alas Rafa Monteiro e Sassá e pela pivô Isa Sangali, além da armadora Laís e da pivô Cal, atletas importantes na rotação durante os jogos. Do outro lado tem o César Araquara, equipe que chegou à final da competição pela primeira vez no ano passado, já conquistando o título. Joga pelo bicampeonato após terminar em terceiro na primeira fase. Eliminou o Blumenau nas quartas e superou o Ituano em 3 jogos para voltar a encarar o Sampaio. Entre as comandadas do treinador João Camargo, destacam-se nesta temporada a armadura Sossô, as alas Manu e Vitória Marcelino, além das pivôs Aline, Letícia Josefino e a veterana Érica de Souza. Mais do que o desempenho individual, o coletivo da equipe foi fundamental para garantir mais uma final, uma temporada na qual o SESI já conquistou a Copa da LBF e o Campeonato Sul-Americano de Clubes. O jogo 1 da série final da LBF começa às 9 da noite desta quarta-feira, com transmissão da Diário do Brasil TV em parceria com a TV Brasil, direto do Maranhão. A série segue por lá no jogo 2, dia 12, indo para Araraquara na semana que vem. O confronto em melhor de 5 pode retornar a São Luís somente em caso de uma 5ª partida. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil dessa quarta-feira. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima quarta-feira e até amanhã.